Diz assim o texto do profeta Ezequiel, capítulo 8, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos. Melhorar. E daí para cima como aspecto de um resplendor como a cor de âmbar, e estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava essa imagem de ciúmes na entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornará a haver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei, e olhei, e eis que toda forma de répteis, e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jazanias, filho de Safã, em pé, no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me, ainda tornará a haver abominações piores que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres sentadas, chorando a tamos. E disse-me, vê isso, filho do homem, ainda tornará a haver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse, vê isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me,
e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos, com grande voz, contudo não os ouvirei. Até aqui, capítulo 8 de Ezequiel. Esse texto do profeta Ezequiel é um texto que trata de uma calamidade espiritual, uma apostasia espiritual dentro do próprio templo, do lugar que deveria ser o lugar da presença do Eterno, o lugar que tinha como referência objetos que proclamavam a obra do Mashiach, a obra da redenção, da restauração, o lugar de santidade. Está repleto de profanação, repleto de abominação, de atos abomináveis que afastam a própria presença de Deus do lugar aonde deveria ser o lugar de sua habitação. E esse retrato e essa imagem proferida pelo profeta Ezequiel é uma imagem que aponta também para o final dos tempos. Um tempo de uma apostasia tremenda, aonde aqueles que deveriam estar adorando a único e verdadeiro Deus estão se curvando diante de outros deuses, adorando outras coisas, a criação ao invés do Criador, tornando abominável aquilo que deveria ser proclamação de santidade e de glória de Deus, e cada vez mais a glória do Eterno se afastando desse ambiente. E essa é uma realidade que temos visto nos dias de hoje. E quando nós falamos de templo, nós estamos falando do nosso próprio ser, da nossa própria vida. Como vocês sabem, amanhã estaremos iniciando aqui, ao pôr do sol 25 de Kislev, o tempo aonde uma celebração acontece em meio ao povo de Israel, que é Hanukkah, ou a festa das luzes. Uma festa que aponta para a rededicação do templo, uma festa e uma celebração que aponta para 8 dias de remoção de toda a profanação, tudo aquilo que tem entrado na nossa vida e que tem profanado aquilo que é santo, que tem deformado aquilo que o Eterno tem estabelecido e o homem tem permitido entrar dentro da vida dele. O lugar que deveria ser o lugar da manifestação da glória, da expressão da glória de Deus, da revelação de quem Ele realmente é, agora está distorcido, profanado. E nós vemos isso ao lermos esse texto do profeta Ezequiel no capítulo 8. Entra-se em um lugar onde você vê e diz que mulheres ali dentro estavam chorando por Tamos. Quem é Tamos? É interessante trazer esse tema e esse assunto para esse momento que nós estamos vivendo. E aí nós começamos a contemplar a importância de estarmos atentos aos tempos que o Senhor estabelece. Porque quando o Senhor estabelece ciclos e tempos determinados, Ele já faz isso para nos preparar para aquilo que está acontecendo, para que nós não venhamos a ser levados por ondas que nos afastam do seu plano de redenção, de restauração. E estamos num período onde uma grande profanação entra, principalmente no meio daqueles que deveriam ser os verdadeiros adoradores, aqueles que deveriam estar apegados ao que é estabelecido pelo Eterno, aquilo que é símbolo de santidade, aquilo que está trazido a nós através da própria palavra do Eterno. Todavia estamos vendo homens que deveriam ser referenciais, como também descritos pelo profeta Ezequiel aqui
anciãos, que deveriam ser líderes e cabeça para conduzir aquele povo, se envolvendo com coisas, com profanações e deformações do que é santo. E estamos diante de um tempo onde isso é uma grande realidade. Um tempo onde, mesmo diante de a realidade de uma festa que nós vamos iniciar amanhã, e você amanhã vai poder entender muito bem o que ela representa, estaremos aqui falando sobre isso, mas estão celebrando algo totalmente desconhecido. E eu falei que o tema hoje seria: por que que nós não celebramos o Natal? E ontem eu ainda parei e fui ver, deixa eu ver o que estão falando por aí. E comecei a correr os vídeos e vendo que os líderes, que são referenciais nos dias de hoje, dentro da igreja, o que eles estão falando sobre isso, aqueles que são ouvidos por uma grande massa, e chega a nos envolver de tanta tristeza, quando a gente vê o homem buscando meios e artifícios totalmente contrários à palavra de Deus e à direção de Deus, e buscando justificativas para poder realizar aquilo que eles desejam, aquilo que mantém a massa, aquilo que alimenta a massa, aquilo que a massa deseja ouvir. Por isso eu falo aqui, meu amigo, se você deseja ouvir o que você quer, esse aqui não é o seu lugar. Nós não estamos aqui para falar o que vocês desejam ouvir. E me dá prazer falar isso, porque nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos ouvidos. Nós não celebramos o Natal porque ele é pagão, sim. E isso é comprovado historicamente, por mais que o homem queira dar as suas voltas. É pagão, a sua origem é pagã. Todos os símbolos inseridos nele são símbolos pagãos. Não foi estabelecido pelo Eterno. E eu queria começar, já falar que não foi estabelecido pelo Eterno, por um ponto. Eu ia trazer, mas não tive condição de preparar para ir tratando ponto a ponto. Mas um dos argumentos, até de quem defende o fato de não realizar, dizem que algumas pessoas diziam: eu não celebro Natal porque o Eterno nunca estabeleceu uma festividade para celebrar o nascimento do Mashiach. Eu ouvi algumas pessoas falarem isso. Também está errado. Sabia disso? O Eterno estabeleceu sim um tempo para nós celebrarmos a vinda do Mashiach, o nascimento do Mashiach. Está onde? Fala mais alto, gente. Opa, então não sou só eu que sei disso. Tabernáculos. Tabernáculos é uma celebração que desde lá do deserto já propagava algo profético que iria acontecer. Então, se você me perguntar, existe um tempo para celebrar a vinda do Mashiach? Sim, existe um tempo para celebrar o nascimento do Mashiach. Tabernáculos já estava proclamado lá no deserto, o Eterno estabelecendo ali o tabernáculo no meio da tenda do seu povo e dizendo: para que eu venha, para que eu possa habitar no meio de vós. E essa celebração e essa narrativa acompanha o povo, até que nós chegamos diante de um tempo, o tempo de tabernáculo, e o próprio Mashiach, ao encarnar, ele vai declarar: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre vós. Ele veio e tabernaculou no meio de nós. E continuamos a celebrar, porque ele virá mais uma vez e cumprirá mais uma vez esse tempo determinado
pelo eterno, porque ele virá para tabernacular ainda, só que agora eternamente conosco. Então você quer um tempo para celebrar a vinda do Mashiach? Sukkot é o tempo para se celebrar. Existe um tempo determinado. E aí, se você falar, mas eu quero hoje, está errado, porque o Eterno diz, no tempo determinado. Se você não está fazendo no tempo determinado, já está em desobediência. Porque o cara vira para mim e fala assim, não, mas eu não estou celebrando Mitra, eu não estou celebrando o Natalis Invicti Solis, eu não estou celebrando a Saturnália, eu estou celebrando o nascimento de Jesus. Está desobedecendo, porque não está no tempo determinado. E o mais interessante, eu vou falar depois do que ela representa, para você que celebre, pelo menos nunca diga assim, mas eu estava enganado, eu nunca ouvi. Então, tem tempo ainda. Dá para você sair e não ouvir. Mas existe algo interessante nesse tempo. No mesmo tempo que nós temos estabelecido uma celebração de origem totalmente pagã, que não tem nenhuma relação com a Torá, com a instrução do Eterno. Ao mesmo tempo, nesse período, nós temos algo tremendo da parte do Eterno estabelecido, sim, e que representa exatamente o contrário do que essa celebração chamada Natal faz, porque ela profana, ela traz o paganismo para dentro do templo, ela traz o paganismo para o seu dia, para a sua vida, para a sua casa, para o meio da sua família, com mentiras. Quantos já contaram a mentirinha para o filho? Vem um bom velhinho. Mentira. Olha o que está envolvido em toda essa celebração. Mas vamos lá. Será que esse tempo que nós estamos vivendo, e que na verdade, coincidentemente, alguns anos acabam coincidindo com o Natal, a data do Natal, dessa festa pagã. Esse ano, por exemplo, Hanukkah começa amanhã ao pôr do sol, dia 18, e vai até o dia 25, o outro domingo. São 8 dias de celebração. Será que existe alguma revelação relacionada ao Mashiach dentro dessa celebração? Existe. Fala para a pessoa do seu lado, existe. Existe. E o interessante é que quando a gente pega lá Levítico capítulo 23, me presta a Bíblia de novo. Levítico capítulo 23 vai elencar os tempos determinados pelo Senhor. Não é isso? Levítico. Posso gastar um tempinho com vocês hoje, né? Levítico 23 vai começar a elencar os tempos determinados pelo Senhor. E na verdade ele começa pelo próprio Shabat. Você já percebeu? Antes de entrar naquelas festas fixas, ele vai falar primeiro do Shabat, lá no versículo 3, né? 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado de descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis no sábado, o Senhor em todas as vossas habitações. E depois começa a descrever os Shabatot, as festas. E aí você vai ter descrito aqui Pessa, você vai ter aqui Matzot, você vai ter aqui primícias, você vai ter aqui Shavuot, você vai ter aqui Yom Teruah, você vai ter aqui Yom Kippur, você vai ter aqui Sukkot. E aí você pergunta para mim, cadê Hanukkah? Pergunta, cadê Hanukkah? Cadê Hanukkah? Interessante que lá em João, capítulo
10, vai falar que Yeshua estava ali no meio em algumas versões vai dizer festa da dedicação, outras versões vai dizer festa das luzes, e outras vai dizer Hanukkah. A Bíblia judaica completa, eu acho que menciona Hanukkah. Yeshua está ali no meio dessa festa de Hanukkah. Então se você fala, não, mas a Hanukkah não está determinado como festa, Yeshua está lá celebrando Hanukkah. Se você já compreende como surgem os tempos determinados, você já vai ter clareza no seu coração que Hanukkah é um tempo determinado. Eu falo isso sem medo de errar e vou te dizer por quê. E só não está elencado aqui, nessa parte, porque o acontecimento, o fato histórico que deu origem foi posterior. Foi lá no período do Império Grego, quando o templo estava profanado. E aí, uma pequena família de Matatias, sacerdotal, que ficou conhecido como a revolta dos Macabeus, aquele pequeno número, que não tinha preparo nenhum e nem condições de vencer um grande império daquela época, quando vê a profanação de um templo, não sossega, não consegue se calar, não consegue parar diante daquilo e reage com o próprio zelo do Eterno. E se você fala para mim, por que você fala de forma tão rude assim com aqueles que estão profanando? Porque esse é o espírito que moveu nos Macabeus e que trouxe a purificação do templo. Que essa chama esteja queimando em nós, a mesma chama que estava ardendo na vida desse pequeno número de homens, mas que tornou possível a rededicação, a reconsagração, e que conduziu eles a viverem um grande milagre. Nes Gadol, um grande milagre. E aí você fala, mas aonde está? Além do livro de Macabeus, né, quando você lê a história, quando você lê o que Flávio Josefo menciona acerca daquele período, ele fala de forma maravilhosa, ele narra esse período de forma maravilhosa também. Mas Hanukkah tem algo interessante. 25 de Kislev, o tempo da luz, o tempo da revelação da luz. Interessante o 25, que foi a data aqui desse grande acontecimento da rededicação, é que quando nós pegamos a Torá no original e buscamos qual é a 20ª, essa aí, a queridinha de papai. E quando a gente pega a 25ª letra de Gênesis, a partir do versículo 1, a 25ª palavra, desculpe, qual é a 25ª palavra? Oi? Luz. Luz é a 25ª palavra da Torá no original. Não é à toa que ela está ali. O que aconteceu nesse tempo? Se alguém falar para você, eu celebro nesse tempo o nascimento, está no tempo errado. Mas nesse tempo foi o tempo da concepção do Mashiach. Foi em Hanukkah que a luz e que a revelação chega a Miriam. A essência chega a ela, ao ventre dela, exatamente em Hanukkah. Por isso que Hanukkah é o tempo dos sonhos, ou melhor, da materialização, do início da materialização do projeto e do plano de Deus. Quando nós entendemos essa grandiosidade, isso aqui era para amanhã, mas já foi. Amanhã eu repito. É bom você já ir ouvindo. Quando nós nos conectamos a esse tempo e vivemos esse tempo, gente, aquilo que o Eterno tem como plano, como projeto, começa a vir à existência.
começa a ser gerado, vem para dentro de nós como dentro de um útero, e começa a vir a existência, começa a ser formado aquilo que o Eterno tem para a nossa vida. Então é um tempo preciosíssimo, é um tempo que o Eterno está trazendo à existência aquilo que Ele deseja realizar na sua vida, através da sua vida. Enquanto isso, pessoas estão sendo desviadas desse tempo, e alguns chegaram a ouvir falar assim: mas eu preciso aproveitar esse momento, é um momento oportuno para falar de Jesus, para ganhar almas. Com a desobediência? É com a desobediência? Meu amigo, não há em você poder algum de ganhar almas, a não ser que você se ache. Quem conduz pessoas, quem traz a revelação ao seu tempo, você pode ser até um instrumento, mas quem traz a compreensão e a revelação no tempo certo é o Senhor, é Ele que conduz a nossa vida, e não é através da desobediência que Ele vai te usar. Você pode até mover massas por emoção, por sensacionalismo, seja o que for, mas vai conduzir ela ao erro, através do erro, para ficar vivendo no erro, na mentira, no paganismo. Meu amigo, o que é celebrado nesse Natal que estão celebrando aí fora, que nós não celebramos? Existe uma história de um homem conhecido como Nimrod, todo mundo já ouviu, né? Nimrod, da linhagem de Cão, também Cã, filho de Cã, Canaã, de onde vieram os povos cananeus. Ali estava Nimrod. Em Nimrod começa todo o sistema pagão da história. Tudo que você vê de paganismo dá início em Nimrod, aquele que estabelece a torre de Babel. E ali surge Babilônia. Babilônia. É ali. O sistema pagão dá início em Nimrod. Sabe com quem Nimrod casa? O pessoal tá afiado. Ele casou com a mãe dele, Semíramis. E a coisa se espalhou tanto que até hoje você carrega Semíramis na sua carteira, já viu? O pessoal está até rindo, nunca viu. A nota, você pega a nota aí, seu dinheiro, já viu aquela mulher ali? Semíramis. Na estátua da liberdade, Semíramis. E essas imagens representam muitas vezes a própria trindade pagã, a figura de Nimrod, como a representação do Deus Sol, Natalis Invicti Solis, a celebração do Sol invicto. Essa é a origem, essa é a verdade do Natal, gente. Você pode falar o que for, mas essa é a verdade, essa é a origem, essa é a história. E a igreja precisa entender que ela veio de um catolicismo, e o catolicismo veio de um império romano pagão, adorador de diversos deuses, dentre eles o Deus Sol, Mitra, o mitraísmo. Qual foi a visão que a história narra que Constantino teve no caminho, dizendo que ele teria vitória? Uma cruz solar, aquela cruz com um círculo em volta, que é o Sol unido à figura da cruz, porque ele assim, o que ele faz? Eu vou juntar. O cristianismo está crescendo, eu vou juntar, eu não posso perder os pagãos também, eu não posso abandonar o paganismo, vamos juntar. E aí eu vi desses vídeos, uma pessoa falando assim: quando eu olho para o presépio e eu vejo aquele menininho ali, para mim não é Mitra. Um líder estava falando, para mim eu olho, era Jesus. É Jesus, eu não vejo, para mim não é Mitra, para mim é Jesus. Então tá bom.
Alguém já viu Oxalá? Gente, eu fiquei 15 anos estudando ocultismo. Oxalá é a imagem de quem? Fala aí, quem sabe? Opa, então eu posso fazer aquilo lá também. Porque eu estou olhando, não estou olhando para Oxalá, estou olhando para Jesus. Meu amigo, existe um secretismo em religiões ocultistas. Eu posso falar aqui de um monte de coisa. Eu vivi isso, gente. Eu vi isso de perto. Conheço isso a fundo. Os santos misturado com os orixás, isso é sincretismo. E com todo respeito, nós estamos num país laico. Alguém já viu aquela imagem? Um homem, uma figura coberta de palha? Já viram? Também chamado Jomulu ou Obaluaê. Já viu? Já tentou levantar aquela palha e viu quem está embaixo? São Lázaro. Isso é sincretismo, gente. Isso é profanação. Nós não podemos aceitar essas coisas. Eu não posso aceitar essa figura. E aí o que diz a história do Natal? Real, verdadeira. Nimrod, filho de Semíramis, casa com Semíramis. E estabelecem ali então um sistema de governo pagão. Eles se colocam na posição como se fossem deuses. Só que Nimrod morre. E há quem diga que quem matou ele foi o seu tio Sem. Não vou afirmar, há quem diga. E após a morte dele, Semíramis, com medo de perder aquele poder, ela acaba ficando grávida de uma relação extraconjugal. E aí ela começa a propagar uma história de quem vai nascer ali. Na verdade é a reencarnação de Nimrod. É a perpetuação da vida de Nimrod que vem ali. E quem nasce então é o Tamos que você leu aí. Tamos, que está aí descrito em Ezequiel capítulo 8. E que as mulheres estão dentro do templo chorando por ele. Tem gente dentro do templo hoje chorando por Tamos, que veio no sincretismo a se tornar um menininho na manjedoura. Eu sei que a história é triste, mas é verdade. E aí nós temos em diversos, esse sistema pagão é espalhado por todos os lugares, todos os impérios, todas as regiões, com nomes diferentes, mas vai se propagando essa tríade. Semíramis, na figura da lua, por exemplo, nos astros. Nimrod, o sol. Tamos, a estrela. E tudo isso é propagado. E diz a história que Nimrod, ou melhor, não lembro agora, posso estar equivocado. Não sei se Nimrod ou Tamos, quando morre, na verdade ele morre num tronco morto. Se alguém lembrar, me dá um. Tamos, ele é um caçador, ele sai para caça e ele morre nessa caça. E ele morre num tronco que está apodrecido. E contam-se, inventam uma história que dali daquele tronco nasceu um pinheiro. Em homenagem a essa figura, então, se todo dia do nascimento de Nimrod, qual dia? De dezembro. O que se celebra nessa data não é o nascimento do Mashiach. O nascimento do Mashiach está no tempo determinado, Sukkot. A concepção dele vem nesse tempo e a profanação vem exatamente para desviar de uma verdade que está presente nesse tempo. E estão deixando. E o interessante é que a pessoa vira e fala assim, mas é uma oportunidade. Então por que você não pega uma oportunidade que está nas Escrituras, que não vem do paganismo e não celebra essa verdade?
Por que você não aproveita Hanukkah para falar dessa verdade da luz, que é o Mashiach, que veio a nós, nesse tempo foi concebido? Por que não se propaga isso? Por que não se aproveita esse tempo, então, para falar dessa grande verdade? Que nós devemos nos purificar, que nós devemos remover de nós tudo que é contrário à Torá e à vontade de Deus. Se o que você quer é a oportunidade para falar, essa é a oportunidade. E a pessoa vira e fala para mim: não, mas isso não é tradição. Já o Natal é tradição. Se tornou porque você começou a praticar. Porque não é, tanto não é que você olha para as características. Aquela roupa quente daquele velho. Alguma coisa está errada, gente. Não é possível que nesse tempo, com tanto acesso à informação, as pessoas ainda ficam sendo levadas por histórias como essa. Nós não celebramos o Natal porque o Natal é pagão. Nós não celebramos o Natal não é porque o Natal não é o nascimento. Eu celebro o nascimento lá em Sucoto, ele vindo habitar no meio de nós. Eu não celebro porque o Natal não tem nada que venha da palavra. Nada. Não tem um símbolo. Aqueles presentinhos no pé da árvore nada mais eram do que representações daquilo que era levado, aquela figura daquele pinheiro, como oferenda. Essa é a representação que estão vivendo aí. Por isso Hanukkah vem falar de identidade. Qual é a tua identidade? Qual é a tua identidade? E desculpe até o que eu vou falar, mas vários dos vídeos falavam assim: Natal é uma festa cristã. Eu concordo. Tristemente, eu concordo. Porque o cristianismo está fundado no paganismo. Por isso ela pertence, está lá inserida no meio do cristianismo. Mensagem que eu tenho para todos esses líderes é: não se venda. Não se venda por número de pessoas. Não se venda por multidão. Não abra mão da verdade, da instrução de Deus, para agradar aquele que está do seu lado, aquele que está sentado aqui. Se estiverem dois aqui, celebrando Hanukkah, removendo a profanação, mas celebrando um grande milagre que aconteceu naquele dia, que a partir de uma pequena quantidade de azeite, um grande milagre foi vivido de restauração e de rededicação ao Eterno. A vitória sobre o sincretismo, sobre o helenismo, sobre a mistura e a santificação e dedicação da vida ao Eterno. Então, para mim, já basta. Que possamos, nesse tempo, remover tudo aquilo que não é instrução do Eterno na nossa vida, e que possamos estar firmados na verdade, porque ela está aí, disponível a cada um de nós. Não precisa fazer muita força. Em 2 cliquezinhos ali, que nem a Dani está fazendo ali agora, você já vai saber tudo sobre a origem dessa celebração pagã, que foi trazida para dentro do cristianismo e que está sendo defendida até os dias de hoje por grandes líderes de grande massa. Por isso, nós não celebramos o Natal. E por causa de todas essas origens do Natal, e a origem que você vai conhecer amanhã de Hanukkah, é que você vai saber que Hanukkah
não é um Natal judaico, como alguns querem dizer. É só você ver a origem de uma e a origem de outra. A fonte é totalmente diferente. A origem é totalmente diferente. Amém? Que o Eterno abençoe a nossa vida, em nome de Yeshua Mashiach. Amém.